Olá, eu sou o professor Marco Dannenberg e quero falar um pouquinho sobre a divisão de grupos religiosos ou de algumas religiões que podem ser feitas através da distinção de religiões de tradição oral e religiões de tradição escrita. Existem algumas formas de dividir as religiões em grupos, como, por exemplo, as religiões politeístas, que creem em diversos deuses, e as religiões monoteístas, que creem em um único Deus. Outra forma de dividir as religiões, então, é as religiões de tradição oral e as religiões de tradição escrita. Isso não quer dizer que esses grupos religiosos, eles pensem, tenham os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, as mesmas doutrinas e os mesmos rituais. Mas eles têm algumas características comuns, como no caso das religiões monoteístas e politeístas. Mas vamos lá. Vamos começar então uma explicação rápida sobre as religiões de tradição oral. As religiões de tradição oral, elas são caracterizadas por alguns aspectos. Os ensinamentos religiosos, as crenças, os rituais, eles são transmitidos de forma empírica, ou seja, de pais para os filhos, dos avós para os netos. É aquela tradição oral, ela é a tradição que é transmitida de uma geração para outra, através da oralidade, através da fala, através do ensinamento prático. Alguns exemplos de religiões de tradição oral, nós podemos colocar aqui as religiões tribais, como por exemplo, aqui no continente americano, aquelas tribos que viviam aqui, que nós denominamos de índios, de indígenas aqui no Brasil, elas tinham a sua cultura, e dentro da sua cultura, da sua sociedade, elas também tinham as questões religiosas. E de uma geração para outra, eles iam transmitindo através da oralidade e através da prática, os rituais religiosos, as crenças nos seres espirituais, enfim, todos esses aspectos que envolvem as questões religiosas. Nós temos também outros exemplos, como por exemplo, temos relatos, temos registros hoje, podemos estudar isso, os aborígenes, que também eram uma tribo indígena lá na região da Oceania, lá no outro lado do mundo. Também temos os relatos das religiões tribais africanas, no continente africano, onde tinha aquelas matrizes lá, religiosas originais africanas, onde também nós podemos ver que não existiam registros escritos, que tudo era através da oralidade, desse conhecimento empírico. Também vem dessa corrente aí das religiões africanas. Nós sabemos que os africanos, por centenas aí de anos, vieram trazidos como escravos para o Brasil, e aqui eram vendidos para os fazendeiros e viviam, né, uma vida de escravidão. E desse trânsito que eles vinham, eles traziam a cultura deles preservada lá da África, e chegavam aqui no Brasil, no período da escravidão do Brasil, e se depararam com essa cultura europeia, essa cultura aqui mais forte portuguesa, que tinha como matriz religiosa a religião católica. Então nós sabemos que dessa mistura, desse sincretismo, desses africanos que vieram com a sua religião original, natural da África, mais esse contato aqui com a religião católica aqui, dos europeus, se nasce então o que nós denominamos hoje de religiões afro-brasileiras, que são a mistura da religião tradicional africana com o catolicismo, o cristianismo católico. Mas essas religiões, até essas religiões afro-brasileiras, elas não possuem livros sagrados. Então também essa mistura, esse sincretismo que acontece aqui, a gente pode denominar que as religiões afro-brasileiras, elas também estão dentro desse grupo de tradição oral, ou seja, religiões de tradição oral. Agora, falando um pouquinho sobre as religiões de tradição escrita, agora já ficou mais fácil aí de descobrir o que é. As religiões de tradição escrita são aquelas religiões que possuem livros sagrados. Então nós podemos ter aqui alguns exemplos, como o judaísmo. O judaísmo, ele é uma religião de tradição escrita. Para os judeus existe um conjunto de livros que é sagrados. O livro sagrado dos judeus, lá o que nós podemos chamar de a lei dos judeus,
assim, se denomina dentro do judaísmo, que são um conjunto de 5 livros, que são chamados de a Torá. Para os judeus, aqueles 5 livros são os livros da lei, são os livros sagrados do judaísmo. Então, aquilo que está registrado lá é orientação, é o que serve como normas e diretrizes religiosas para os judeus. Nós temos também o cristianismo, que também tem um livro sagrado, denominado, aqui no Brasil é altamente difundido, mais de 80% da população brasileira se autodenomina cristã. Então é comum nós conhecermos a Bíblia Sagrada, ou ouvir falar da Bíblia Sagrada, que é o quê? Que ela compreende o Antigo Testamento, que é os livros sagrados dos judeus, inclusive a Torá, que para dentro do conjunto de livros ali, aqueles 5 livros da Torá, na Bíblia Sagrada são chamados de Pentateuco. Mas então o Antigo Testamento, que conta a história dos judeus, e o Novo Testamento, que conta a história de Jesus Cristo e então o surgimento da religião cristã a partir de Jesus Cristo. Mas aquele conjunto de livros ali que estão dentro, juntos ali, e que se denomina Bíblia Sagrada, é o livro sagrado dos cristãos. Para eles, tudo que está ali em relação aos comportamentos morais, éticos e espirituais, teológicos, é a lei para os cristãos. Assim também acontece, por exemplo, com os muçulmanos, com os islâmicos, que têm um livro chamado Alcorão, ou Corão no português, que foi escrito então lá pelo profeta Maomé, que para os islâmicos é o último profeta. Também para os islâmicos, para os muçulmanos, aquele livro, Alcorão, é a norma de fé, de conduta, de regra de vida deles, assim como para os judeus e os cristãos. Então, pessoal, essa distinção de religiões a gente também pode fazer, de grupos religiosos, mesmo que tenham diferenças doutrinárias, ritualísticas e até de comportamento moral e ético, nós podemos dividir então religiões de tradição oral, que são aquelas religiões que não possuem livro sagrado, que os ensinamentos religiosos, os rituais, tudo que envolve os aspectos religiosos são transmitidos de geração para geração através da oralidade, através do empirismo, da prática. E de outro lado nós temos as religiões então de tradição escrita, que são aquelas religiões que possuem livros sagrados, que na dúvida entre o que é certo e o que é errado, não vai prevalecer, vamos dizer assim, o empirismo ou o que um acha que é certo e o que é errado. Existe uma regra, existe um livro sagrado que vai ser consultado em questões teológicas, em questões doutrinárias, e que aquele livro, vamos dizer assim, dentro da tradição escrita, ele é um livro que foi inspirado por Deus, homens escreveram, né? Como nós sabemos aí que se crê dentro das religiões de tradição escrita, por exemplo, que homens, essas religiões monoteístas, que homens inspirados por Deus escreveram aqueles livros. Então, portanto, aquilo ali é como se fosse Deus falando com a humanidade. Então, espero ter ajudado você com mais esse ensinamento aí de religiões, então esses grupos religiosos que nós podemos distinguir, religiões de tradição oral e religiões de tradição escrita. Um grande abraço e até a próxima.